Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como diagnosticar e diferenciar cetoacidose diabética, estado hiperosmolar hiperglicêmico. Fica comigo. Tem algumas razões pelas quais a gente deve estar atento a esse tema, porque quando a gente está estudando isso no livro, quando a gente está tendo uma aula sobre isso, a gente não consegue ter uma dimensão muito clara desse diagnóstico sendo feito na prática. E eu te explico por quê. Porque para diferenciar um do outro, inclusive para diagnosticar qualquer uma dessas duas condições, a gente precisa de exames laboratoriais. E quando o paciente chega para a gente no pronto-socorro, ele não tem esses exames. A gente vai solicitar esses exames depois, a partir de uma suposição, a partir de hipóteses diagnósticas. E para conseguir diagnosticar tanto uma quanto a outra, eu preciso pensar nessas possibilidades para solicitar os exames adequados. E aí sim, né, a próxima parte do desafio, que é conseguir interpretar esses exames e diagnosticar a cetoacidose diabética ou o estado hiperosmolar hiperglicêmico, beleza? Então, a primeira coisa aqui é te trazer, né, um cenário, um contexto onde passe pela minha cabeça, onde eu possa, né, de fato pensar nessas duas possibilidades aqui e como que isso vai acontecer do ponto de vista prático, beleza? Por que isso é um desafio? Esses sinais e sintomas que o meu paciente apresenta ali a nível de pronto-socorro são muito inespecíficos, né? Pensando num paciente com cetoacidose diabética, o paciente pode se apresentar com dor abdominal, náusea e vômito. Dor abdominal, náusea e vômito pode representar uma infinidade de patologias, né? E para que eu pense na possibilidade de cetoacidose diabética, eu devo estar maximamente atento ao contexto clínico que esse paciente se apresenta, né? Primeiro ponto aqui, o que eu tenho de comum entre cetoacidose diabética e estado hiperosmolar hiperglicêmico? Hiperglicemia, né? Eu estou falando de um paciente que está com a sua glicemia alterada, mas ao mesmo tempo, não é porque o meu paciente está com a glicemia aumentada, alterada, que ele necessariamente se enquadra num desses dois diagnósticos. E esse paciente, ele necessariamente vai se apresentar para mim com aumento da glicemia, mas como que eu sei que esse paciente está com a glicemia aumentada? Por que eu solicitaria a glicemia de um paciente que está com dor abdominal, náusea e vômito? Bom, primeiro ponto, se esse paciente estiver grave. Se eu estou fazendo um atendimento inicial de um paciente grave, você sabe que eu preciso necessariamente solicitar a destro, a HGT desse paciente na sala de emergência. Segundo ponto, se esse paciente ele tem um rebaixamento do nível de consciência, uma alteração do nível de consciência. Tá? E aqui eu posso estar diante de uma hipoglicemia, inclusive, é muito comum que a gente tenha uma série de sinais clínicos ali na hipoglicemia também inespecíficos, né? Taquicardia, sudorese, agitação psicomotora, convulsão, coma, rebaixamento do nível de consciência, né, em geral. E eu só sei realmente, né, a partir de sintomas inespecíficos, se eu estou diante de uma hipoglicemia ou de uma hiperglicemia, quando eu solicito HGT e tenho esse resultado ali, né? Então, aqui vai a dica de ouro, a partir daqui vai a dica de ouro. Toda vez que você tiver um paciente, né, com sinais, sintomas inespecíficos, com queixas inespecíficas, e aqui, ainda que esse paciente não esteja se apresentando com um potencial de gravidade ali, mas seja um paciente diabético, tá? Eu preciso investigar, eu preciso necessariamente solicitar a glicemia desse paciente. Bota na tela para mim, editor. Aqui, ó, no caso da cetoacidose diabética, eu tenho uma glicemia maior do que 250, tá? Nem é uma glicemia tão alta assim, né? Você vê que é uma glicemia tá elevada, mas não é uma glicemia que chama tanta nossa atenção, beleza? Mas é um critério diagnóstico para cetoacidose diabética. No caso do estado hiperosmolar hiperglicêmico, eu estou falando aqui de uma glicemia já bem mais elevada, uma glicemia acima de 600. Então, eu tenho dois pontos em comum em relação a esses pacientes, né? Ambos são diabéticos, mas no caso da cetoacidose diabética, é muito comum que seja num paciente diabético tipo 1, um jovem diabético tipo 1, e no caso do estado hiperosmolar hiperglicêmico, é muito comum que seja um paciente idoso, né? Muitas vezes diabético tipo 2, tá? E outra coisa que eles têm em comum é a glicemia aumentada, tá? E aqui eu já estou falando com você, né, de parâmetros diagnósticos, tá? Então, cetoacidose diabética acima de 250, estado hiperosmolar hiperglicêmico acima de 600, tá? Outra coisa que eles têm em comum é desidratação. Ambos os pacientes estão desidratados, né? Sendo que na cetoacidose diabética eu tenho uma desidratação
costuma ser uma desidratação mais importante, né? Mais intensa. E esse paciente idoso, quem é esse paciente idoso com uma desidratação intensa? Não é só um paciente idoso qualquer, é um paciente idoso com uma dificuldade de mobilidade, que é sequelado de AVC ou demenciado, ou por qualquer razão é um paciente que não tem condição de levantar da cama, de levantar da cadeira e ir até a cozinha pegar um copo d'água. Por qualquer razão, esse paciente ele tem dificuldade de beber água sozinho. Então, é um paciente que é dependente de um cuidador, de um acompanhante ali, que leve água para esse paciente o tempo todo. E também, por qualquer razão, se isso não acontecer, por distração, né, tal, esse paciente ele vai desidratar. Beleza? E aí a gente tem um paciente com potencial de estado hiperosmolar hiperglicêmico muito maior. Essa é a história que se repete, esse é o arquétipo típico desse paciente, tá? E aí, acompanhe aqui comigo, porque o próprio nome da patologia já me dá pistas de que eu, de fato, já me dá pistas de como eu, de fato, posso avaliar os 3 parâmetros que fazem com que eu consiga diagnosticá-lo, beleza? Então, cetoacidose diabética. Eu tenho um paciente com corpos cetônicos, com acetose, um aumento de corpos cetônicos. Eu tenho um paciente cetoacidose, um paciente acidótico, ou seja, um pH reduzido. E diabético, é um paciente diabético, então eu tenho ali a glicemia elevada. Então, outros 2 parâmetros. Eu tenho aqui cetonemia, corpos cetônicos elevados sericamente, no soro do paciente, na corrente sanguínea do paciente, ou, como mais comumente a gente consegue identificar, por uma questão de acesso mesmo ao exame, uma cetonúria. Então, eu tenho corpos cetônicos presentes no exame de urina, tipo um ES desse paciente. Tá? E, por fim, eu estou falando de um paciente com acidose. Então, tem um pH menor do que 7,3. Tá? Esses são os 3 parâmetros que me fazem diagnosticar um paciente com cetoacidose diabética. Tá? Esse paciente, eu repito mais uma vez, ele não chega com os exames e mostra para você, doutor, esses são os meus exames, o que você acha que eu tenho? Isso não acontece do ponto de vista prático. É por isso que quando a gente estuda isso aqui, a gente decora esses parâmetros, nossa, é muito tranquilo, muito fácil dar diagnóstico de cetoacidose diabética. Tá? Mas, do ponto de vista prático, eu reforço isso aqui, eu insisto aqui com você, a coisa não se dá de modo tão simples. Tá? Então, o primeiro ponto aqui é eu imaginar que esse paciente tem alguma alteração da glicemia. Sintomas inespecíficos. Paciente diabético, eu tenho que necessariamente checar a glicemia. E se eu tenho uma glicemia aumentada, eu tenho um dos critérios para dar diagnóstico tanto de cetoacidose diabética, uma glicemia maior que 250, e no caso da estado hiperosmolar hiperglicêmico, uma glicemia acima de 600, beleza? Mas apenas a glicemia elevada não é suficiente para eu chegar a esse diagnóstico, eu preciso de mais parâmetros. Agora, falando do estado hiperosmolar hiperglicêmico, uma glicemia acima de 600, tá? Um estado hiperosmolar, ou seja, uma osmolaridade elevada, uma osmolaridade acima de 320, e se no caso da cetoacidose diabética eu tenho acidose, isso não acontece no estado hiperosmolar hiperglicêmico. Portanto, o meu pH não é um pH acidótico, ou pelo menos não é um pH menor do que 7,3, é um pH maior do que 7,3. Tá? Esses são os parâmetros que eu tenho, e se eu consigo fazer essa diferenciação. Do ponto de vista clínico, eu repito, sinais que me façam pensar nessas 2 hipóteses diagnósticas, diferenciá-las, é precisamente e basicamente aqui, mais relevante para a gente, é a faixa etária desses pacientes. Tá? Sendo que a cetoacidose diabética é muito mais comum em jovens e o estado hiperosmolar hiperglicêmico é muito mais comum em idosos. Beleza? Então, essa diferenciação, a faixa etária vai me ajudar muito nessa diferenciação. Beleza, Igor, mas para eu saber a glicemia desses pacientes, eu solicito a glicemia, HGT, eu solicito a glicemia, a glicose sérica desses pacientes. Eu tenho esse resultado. Para saber se um paciente tem corpos cetônicos na urina, eu solicito o EAS, um segundo exame que eu preciso solicitar. Para saber o pH desse paciente, eu solicito uma gasometria arterial, é um terceiro exame que eu preciso solicitar necessariamente para dar o diagnóstico desse paciente. Agora, osmolaridade, tem um exame que eu posso solicitar para saber a osmolaridade, e aqui, para saber a osmolaridade desse paciente, eu preciso fazer um cálculo. Bota na tela para mim, editor. Eu preciso fazer um cálculo. Tá? E o cálculo da osmolaridade,
é esse aqui. Osmolaridade é igual a 2 vezes o sódio, tá? Mais a glicemia do paciente, que você já sabe, sobre 18, beleza? Igor, eu preciso decorar essa fórmula? Não, você não precisa decorar essa fórmula, né? Na vida real, na prova você precisa, né? Mas na vida real, só você digitar no Google isso aí, né? Ou você anotar ali no seu caderno, no seu resumo, né? A gente disponibiliza, por exemplo, lá no treinamento PS Zerado, a gente disponibiliza toda a aula que a gente faz, ela vem acompanhada de um material escrito. Então, sei lá, o aluno pode imprimir, pode baixar no telefone, no iPad e ter acesso. Mas, né? Eu vou te ensinar aqui como que faz e, eventualmente, você vai até decorar a fórmula mesmo sem querer de tanto usar, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui prático. Eu solicitei os exames e eu estou colocando os exames na fórmula. Quais exames que eu preciso? Você está vendo aí? Eu preciso do sódio e da glicemia que eu já tenho. Então, um outro exame que eu preciso solicitar é o sódio sérico desse paciente. Tá? Sódio sérico habitual, normal, de um paciente adulto, é entre 135 e 145. Então, vamos imaginar que esse paciente tem um sódio de 145. Então, 2 vezes 145, né? Mais uma glicemia bem elevada. Porque para eu pensar na possibilidade de estado hiperosmolar hiperglicêmico, um dos parâmetros, um dos critérios, é uma glicemia acima de 600. Então, é aquela glicemia que quando a gente solicita ali num paciente que, na própria triagem, ou quando você está diante de um paciente grave ali, e você quer afastar a possibilidade de hipoglicemia ou de hiperglicemia, é aquela glicemia HI, né? High, aquela glicemia muito alta, que o próprio aparelho, né, o próprio leitor ali, ele não consegue identificar, ele não consegue precisar, metrificar, ele não consegue apontar exatamente qual o valor dessa glicemia. Mas eu sei que é uma glicemia muito alta, beleza? Então vamos imaginar, por exemplo, aqui que essa glicemia é 720, para a gente arredondar, tá? E eu vou dividir por 18, né, igual está na fórmula. Se você é bom de matemática como eu, você sabe que, né, 2 vezes 145 dá 290 e 720 dividido por 18 dá 40. Né? Então, a osmolaridade deste nosso paciente aqui imaginário é 320. Tá? Ou seja, eu tenho uma osmolaridade acima de 320, portanto, eu tenho mais um critério para o diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglicêmico. Beleza? Então, o único exame aqui, o único desses critérios que eu não tenho um exame específico que eu preciso, né, na verdade, calcular é a osmolaridade. E é assim que eu vou fazer isso. Beleza? E é extremamente importante, né, eu diferenciar, né, uma hiperglicemia vulgar, uma hiperglicemia qualquer ali que está muito presente no dia a dia, né, do ambiente hospitalar, especialmente quando eu estou falando de enfermaria. Né? Num paciente diabético, por exemplo, você sabe muito bem que eu devo obrigatoriamente deixar uma HGT de horário para esse paciente. Devo deixar uma HGT de horário e já devo deixar prescrita a insulina regular para fazer a correção dessa HGT. Né? Se eu tenho uma glicemia aumentada num paciente sintomático, né? Ou mesmo num paciente que tenha sintomas, né? Mas que não se enquadre nesses parâmetros, nesses critérios de cetoacidose diabética nem de estado hiperglicêmico, o que eu vou fazer é corrigir essa glicemia que está aumentada. Né? Vou corrigir essa glicemia aumentada com uma insulina regular, administrada via subcutânea. Então, se eu tenho lá uma glicemia de 200, faço 2 unidades. Se eu tenho uma glicemia de 250, 4 unidades. Tenho uma glicemia de 300, 6 unidades. 350, 8 unidades. Uma glicemia aumentada ali, né, acima de 350, 400. Eu faço 10 unidades de insulina regular subcutânea, estou corrigindo a glicemia do meu paciente de modo adequado. Tá? Só que é importante eu conseguir enquadrar um paciente com hiperglicemia em um desses dois diagnósticos aqui, para que eu consiga fazer o tratamento adequado desse paciente, que não é simplesmente insulinoterapia. Tá? Tem uma série de coisas que eu devo me preocupar aqui, tanto em relação aos íons, né? Aqui especialmente o potássio desse paciente, que eu devo me preocupar em relação à desidratação desse paciente, devo fazer uma hidratação endovenosa vigorosa para esse paciente. Né? A insulinoterapia, nesse contexto, será uma insulinoterapia administrada por via endovenosa, né? que muitas vezes não é prática, né, habitual de muitos, né, estudantes, né, e muitas vezes de médicos ali que acabaram de formar, então, no contexto das emergências ali, mas a gente deve estar maximamente atento a isso. Beleza?
Eu espero que tenha ficado claro aqui para você como fazer essa diferenciação. Se você quiser que eu faça uma aula aqui só sobre o tratamento de cetoacidose diabética, como fazer a correção dessa glicemia, em quais os contextos eu não devo iniciar a insulinoterapia, né, quanto de volume eu preciso fazer e assim por diante. Só você mandar aqui nos comentários que você quer ver essa aula aqui, a gente vai preparar essa aula aqui para você. Beleza? Se você curtiu este conteúdo, deixa um like aqui, ativa as notificações para você não perder nenhum outro conteúdo e se inscreve no canal também para você nos ajudar a nos tornarmos grandes YouTubers. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.